entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Criançada, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, sexta-feira, 20 de janeiro, feriado no Rio, todo mundo trabalhando e ao vivo aqui na 93 FM, e você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você naturalmente pode participar com a gente, trazendo aqui o seu posicionamento sobre o nosso Debate 93, ligando aqui, participando conosco. O telefone é o 2461-0093. Você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, é o 96, minha gente, anota aí, ó, 96803-8319. 96803-8319. Durante o Debate 93, mandando aqui as suas opiniões sobre o tema de hoje, seu posicionamento, sempre por mensagem de texto, sempre por escrito, e também, se quiser encaminhar aqui o seu testemunho sobre a importância e o impacto do debate na sua vida, você pode encaminhar pra gente sempre também aí durante o programa com mensagens de áudio, gravando o seu áudiozinho, participando com a gente aqui, o Facebook da 93. Daqui a pouquinho já aqui a nossa foto dos nossos debatedores, o post já está lá, então ali naquele post você também traz a sua opinião, sua participação sobre o nosso Debate 93 de hoje. Tema pesado, minha gente, olha, na tarde de ontem todo mundo já sabe, né, um avião de pequeno porte caiu no mar em Paraty. Entre as vítimas estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ele responsável como relator da Operação Lava Jato, né? A repercussão dessas investigações. A repercussão foi imediata e o país ainda segue perplexo. Muita gente com dúvida, hein? Pessoal, o que é isso? Logo esse homem morre nessa hora, nesse lugar, desse jeito. Aí começa, tem gente que vai achando que tem alguma coisa por trás disso, outros acreditam que seja apenas um acidente. Evidentemente, as investigações deverão trazer à tona a verdade, a gente sempre busca a verdade, tem que estar de olho em todo mundo nessa hora. Repercussão imediata, o país ainda segue perplexo, já que ele exercia um papel fundamental na Lava Jato. Desde que a morte se confirmou, autoridades do país estão manifestando o seu pesar. Luiz Fux, outro ministro e companheiro de Teori no Supremo Tribunal Federal, disse a seguinte frase, escuta só a frase dele: ele será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes jamais o esqueceremos pelo bem que realizou. A frase é bonita, a frase de impacto, mas ela traz aqui um significado pra gente muito importante. Observando essa fala e de tantas outras pessoas com relação ao ministro Teori Zavascki, lembramos da passagem bíblica de 2 Crônicas 21, que narra a morte do rei Georão e diz: e foi sem deixar de si saudades. Como levar uma vida de forma que quando não mais estivermos aqui, possamos deixar saudades pela pessoa que fomos e os feitos que nós realizamos. Você vive uma vida em que procura deixar um legado aos que lhe rodeiam? O que você gostaria que dissessem sobre você quando não mais estiver aqui? Quero a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Uma viagem de 3 meses a São Paulo por problemas de saúde vem dando muita dor de cabeça a uma família de Ribeirão Preto, no interior do estado. O problema é que ao retornar à residência, nesta semana, os moradores se depararam com mais 2 pessoas. Diz que teve uma surpresa, né? Mas outra pessoa, desculpa, querido ouvinte, nesta semana os moradores se depararam com outra pessoa habitando o imóvel. Essas 2 pessoas é que tinha mais gente lá. Outra pessoa, você imagina, você viaja, quando você volta para sua casa, tem gente na sua casa. Tá imaginando? E a pessoa que tá lá na sua casa, tá habitando a casa, ou seja, assumiu a casa.
Fernanda Souza, que vivia na casa com a mãe e mais 2 pessoas, disse que teve uma surpresa quando a chave não serviu para abrir o portão. Ao verificar o que acontecia, outra pessoa atendeu a porta e disse que havia comprado a residência por R$160 mil de uma tia dela, ou seja, quem vendeu a casa foi a tia. Ê, tia, hein? Já a tia citada negou a negociação e até mesmo conhecer a pessoa que está na casa. Agora os proprietários terão que ingressar com uma ação de reintegração de posse na justiça para ter o imóvel de volta. Vamos repetir aqui para ficar claro. A família volta, tem gente dentro. Quem está dentro diz que quem vendeu a casa foi a tia. A tia diz que nem conhece a pessoa que estava lá dentro. A investigação está aberta, o processo está aí, mas revela alguns tipos de dificuldades que muitas pessoas enfrentam com problemas em família. Você conhece algum caso parecido como esse, em que um familiar passa a perna no outro? Pelo menos é o que indicam as investigações preliminares aqui. Como resolver os conflitos familiares quando envolvem dinheiro, posses e até mesmo herança? Um amigo foi agredido, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, e não reagiu, nem sequer se defendeu e disse que não faria nada porque é evangélico. O cristão tem que sempre aguentar as ofensas calado? O crente nunca entra em briga? E se entrar, como deve agir, hein? Existe uma forma de impor respeito e se defender ao mesmo tempo? O que Jesus ensina sobre dar a outra face? Como suportar um tapa calado? Quero a sua opinião no nosso Debate 93 agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712, meu irmão, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Tem que aguentar calado? Bom dia, JR, bom dia aqui, amados colegas, amigos debatedores. É um prazer estar aqui. Eu não tenho que aguentar calado, não, porque nós somos cidadão do céu, mas também nós somos um cidadão brasileiro e nós temos os nossos direitos. Nós temos que buscar os nossos direitos, assim como temos os nossos deveres. E é importante também o cristão ele saber interpretar a palavra de Deus. Eu não digo que você também não vai aprender a fugir de situações controversas, de situações de confusão, até mesmo porque você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe o que te espera, mas você deve buscar os seus direitos. Aguentar calado não é uma opção, não. Pergunto a vocês, e inicialmente ouvindo sobre esse assunto, o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, quem eu saúdo aqui, bom dia, pastor. Bom dia. Essa perspectiva bíblica, né, cristã, dar a outra face, andar uma outra milha, dar a capa, essa perspectiva, né, bastante resignada, né, bastante liberal nesse aspecto. Para muita gente há uma dificuldade de se administrar esse assunto quando, por exemplo, neste caso, onde a pessoa é agredida. Então, alguém me agrediu, ok, eu não reajo porque eu sou cristão. É assim que Cristo ensina. A pergunta é assim que Cristo ensina? Olha, JR, bom dia para todos, né? Prazer estar aqui mais uma vez, um abração aí a todos os ouvintes maravilhosos. Quando a gente estuda esse texto e analisa o contexto dele, né? Na verdade, a preocupação de Jesus aqui era na questão da vingança. Jesus queria ensinar as pessoas a não serem vingativas, mas ele não ensinou as pessoas não se defenderem de uma agressão. Ele aqui estava falando assim, olha, não seja um vingativo. Ele estava ensinando para que você não seja motivado a também abrigar uma confusão, mas se defender do agressor dentro de um direito legal, até mesmo físico, né? A pessoa veio te agredir e você vai se defender. É esse ensinamento que Jesus quer passar dentro desse contexto aqui, é o que eu entendo. Pastora Valéria Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Saron, em Madureira, a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda. Está de acordo, pastora, com a perspectiva do pastor Carlos? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu estou de acordo, sim, porque quando Jesus ele vai falar sobre da outra face,
ele está citando a lei, porque os judeus eles usavam olho por olho, dente por dente, para ficar usando como uma vingança pessoal. Então Jesus está dizendo que da outra face é você suportar também não entrar na questão de vingança, mas não também apanhar, né? Não ficar ali como uma pessoa sendo maltratada porque você é servo de Deus, porque você é crente, deixar que outra pessoa lhe maltrate por isso, né? Que o Senhor nos diz que nós não somos mais cauda, nós somos cabeça, né? Então nós não vamos entrar e deixar que alguém venha nos ferir, nos machucar sem nos defender. Eu creio que Cristo estava dizendo ali que o adversário ele quer te colocar numa reação, ele vai agir para que você reaja da maneira que ele quer. Então Jesus está dizendo, quando o adversário agir, você tem que reagir como cristão, como servo de Deus, né? Não entrar naquilo que o adversário quer que você faça, né? Que você seja mais pacífico. Reverendo Diego Leandro, pastor da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Um dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp lembra o episódio de Malco e Pedro. Soldado Malco, que foi lá juntamente, é o nome que se dá a ele, né? Para poder prender a Jesus Cristo. A reação de Pedro imediata, tomou da espada, cortou a orelha do sujeito. Jesus disse, rapaz, não é bem assim, não é desse jeito. Pegou a orelha do camarada e botou a orelha de volta. Fico sempre imaginando na volta de Malco para casa, botando a mão na orelha e dizendo, meu Deus, né? E a expressão, meu Deus, não é uma expressão de surpresa, é meu Deus, né? Aquela, foi ele que me tocou. Mas o ouvinte traz uma perspectiva, pastor, dessa reação, quer dizer, olha, Jesus disse, não é assim, cara. O que pensa o senhor, querido? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos ouvintes. De fato, o texto de João 18 é interessantíssimo, porque nos versículos 10 e 11 acontece essa situação com Malco, perde, né? Pedro corta ele, Jesus fala para ele, guarda a sua espada, mas no mesmo capítulo 18, Jesus com Anás, está tendo uma conversa ali e Jesus toma uma bofetada no rosto e Jesus interpela aquele que bateu nele, perguntando, por que você me bateu? Então, a questão é como reagir, não é não reagir. A questão é, na perspectiva do reino de Deus, como se reage a uma agressão. E Jesus está trazendo a ideia de que a perspectiva do reino é a perspectiva da misericórdia. É a perspectiva de pensar da mesma forma que Deus agiu na nossa direção, e assim a gente tem que agir com as outras pessoas. Agora, JR, eu queria só fazer aqui mais um acréscimo, porque lá em Levítico 24, sobre as leis que eram lidas, ele vem falando lá, se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Esse olho por olho, dente por dente, ele vinha no sentido original em harmonia com a lei de Deus, mas essa lei ela era aplicada após o julgamento dos juízes, dos sacerdotes e após uma profunda investigação para ver até que ponto a intenção de se ferir o outro ela tinha sido num sentido pessoal ou não. Com o passar do tempo, eles transformaram esse olho por olho, dente por dente, num sentimento de vingança. Olha, bateu, levou. Vier para cima de mim, eu vou voltar para cima de você. Com o passar do tempo, essa interpretação, os homens, eles simplesmente foram distorcendo e aplicando para si esse tipo trazendo de... pro lado pessoal. Era uma batalha, né? Era uma batalha travada diante dessa palavra. Eu acho que a grande questão de Mateus 5, né, que vai tratar desse fato, né, de Jesus falar da outra face, e tudo que ele está falando ali, na verdade, é que a ideia da lei de Talião, por mais que pareça uma ideia justa, mas ela não resolve o problema, porque a violência continua numa espécie de espiral. E a ideia é que quando Jesus fala, é melhor você oferecer outra face, é justamente para trazer a ideia de que isso faz cessar a violência. Isso, você não colocar lenha na fogueira. Exatamente. Como é que a gente se impõe, pergunta aqui o ouvinte, né? Qual a forma melhor de impor respeito e se defender ao mesmo tempo? Quer dizer, não é o trouxa,
O crente não quer ser bucha. Quer ser bucha? O crente, minha chamada é para ser bucha. Ninguém quer ser bucha. Claro que não. Não é isso? Apanhar o tempo inteiro, ser zoado o tempo inteiro, sofrer bullying o tempo inteiro. Não, você não pode reagir porque você é crente. Também o crente não pode se aproveitar disso para começar, né, as imprecações sobre a vida dos outros. Olha aí, rapaz, ó, tocou no ungido do Senhor, a tua cova tá aberta, sabe? Joga praga sobre os outros. E tem gente também que adora, né? Traz um tom gospel para uma coisa que não tem nada de gospel. Já fala, no sentido, vai descer, né? hein? Vai descer. Te preparem, preparem. E aí, como é que a gente se impõe? Como é que a gente mantém o respeito e ainda assim ganhe o respeito do outro? Eu acho que o testemunho ele é fundamental. Verdade. O testemunho do cristão ele é fundamental. Quando você começa a dar abertura para muitas coisas, aquela pessoa que você se relaciona, você vai dar liberdade até para determinadas agressões e ofensas. Mas quando você se impõe, porque eu entendo que as pessoas, na maioria das vezes, né, toda regra tem exceção, elas vão te tratar da maneira que você as trata. Né? Então elas vão te tratar da maneira que você as trata e também quando ela percebe que há em você uma abertura. Se você dá liberdade para a pessoa se intrometer na sua vida pessoal, para ela começar, né, a fazer certas brincadeiras com você. Se você for se impondo e cortando, dificilmente isso vai chegar a uma agressão. Então eu acho que a postura é o testemunho, né? Não precisa ninguém andar de cara amarrada, né? Eu sou macho, não mexe comigo não, nada disso, mas eu acho que o testemunho ele vai evitar essas agressões, esses bullying, né? Como o JR acabou de falar, que você seja tido entre o grupo como trouxa. Um ouvinte nossa, ela assim se apresenta, JR aqui é a menor missionária do mundo, é missionária Patrícia, eu tenho 75 centímetros de altura, então Patrícia, um beijinho para você, Deus te abençoe muito aí também, na paz do Senhor. Ela diz assim: acho que o crente não pode ser vingativo, mas tem que se defender sim, com prudência, sabedoria e vigilância, diz aqui a nossa querida ouvinte. Vocês concordam? Discordam? Não, eu concordo. Muito vigilância, porque senão você pode até cometer um assassinato. É nesse sentido. Você tem que vigiar porque todos nós temos temperamentos. E nem todo dia nós estamos tão mansos. Tão né? mansos. Tem dia que, ainda mais eu como mulher, tem dia que eu acordo azeda, né? Então nós temos que orar, nós temos que buscar. Só um pouquinho, eu pastora. digo que nós precisamos. Marcelo, você observou esse dia hoje? Não é, Marcelo? Hein? Você Hoje eu tô convidou? doce. Hoje eu Então tô pode doce. continuar, pastora. Então eu digo assim que Verdade. eu sou uma pessoa sanguínea. Eu falei assim pro meu povo ontem: olha, o tema é assim, pastora, se a senhora falar muito sobre mansidão, não vai ser a nossa pastora que vai estar lá. Eu falei, mas eu sei que eu sou moldada pelo Espírito Santo. Todo dia eu vou pro joelho e falo para Deus: Senhor, me sustenta, me guarda a minha vida, guarda meu coração. Por quê? Porque você não sabe o que você vai enfrentar. A postura eu mantenho, o respeito eu mantenho, mas existem pessoas que elas são, né, que elas vão tentar te agredir. Então assim, nem todo dia você tá bem. Então assim, como no trânsito, você dirigindo, você entrando talvez numa fila de um lugar, alguém entra na tua frente, num banco, você vai entrar naquele banco lá, não deixam você entrar porque você perguntam ainda, você tá com moeda? Bem, eu tô indo no banco, eu tenho o quê dentro da bolsa? Tem que ter moedas, né? Então, tem coisas que você tem que se preparar. Nem sempre, mas a resposta já mostrou muita coisa, né? Preparar pra sair. Né? Então, assim, o crente tem que ser manso, buscando a presença de a Deus. irmã tem quanto de altura? 1,77 m. Olha aí, se fosse pequenininha, hein? Meu Deus do céu. Ouvinte dizendo: JR, tinha um vizinho que não gostava de mim. Um dia de Natal ele jogou a moto na minha filha. Olha bem. Jesus. Um ouvinte contando: jogou a moto na minha filha. JR, não pensei duas vezes. Peguei um pedaço de pau, esperei e dei nele.
Hoje eu não faria isso, mas na hora eu não segurei. Vou pegar essa parte final assim, na hora eu não segurei, porque exatamente a gente pode ter um discurso pacífico antes da hora. Isso. Pode ter um discurso maravilhoso depois da hora, mas na hora... E aí, queridos? É o agir por impulso, né? É o agir por impulso. É a sua reação, você dizer que conhece as suas reações é muito perigoso. Nós não conhecemos. Às vezes numa situação de agressão, às vezes numa situação de assalto, você sabe que não deve reagir. Agora você vai parar o carro em ponto morto, você vai puxar o freio de mão, você vai baixar os vidros, você vai soltar o cinto de segurança. Você não pode ter esse manual passo a passo do dia a dia. Tudo pode acontecer. Eu creio que o crente ele tem que estar orando constantemente para que o Espírito Santo de Deus venha nos controlar. É isso, porque nessa hora é a hora que você tem que estar com aquele azeite da reserva. É a hora que você tem que estar com aquela presença do Senhor na tua vida. Então, é buscar sempre para o momento dessa hora aí, de alguém fazer alguma coisa contra a tua vida e você ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, como o JR acabou de ler aí. E eu tenho certeza que essa ouvinte, ela cresceu com essa experiência, né? Essa experiência, essa atitude impulsiva dela levou a... se conhecer um pouco mais. Exatamente. Que pode se policiar. Ela poderia fazer. E ensinou alguma coisa ao motociclista. Mas não pode. Isso aí é o seguinte, isso é um perigo. O camarada sai de lá, agrede na hora e também não se controla. Ouvinte, mata a minha curiosidade. E depois? Depois que você bateu nele, o que aconteceu? Ele pediu desculpas, você se arrependeu, houve uma reconciliação, ou o negócio está nesse nível ainda de afastamento. Então, exatamente essa a proposta de Jesus no sentido do contrário, né? Porque, quer dizer, a paulada fez a violência continuar acontecendo. E a tendência natural é de que se uma hora jogou a moto, agora vai jogar o carro. Exatamente. Né? E aí vamos ver até acontecer um desastre. Que leva isso, né? que vai faz levar parar isso. tudo isso. JR, eu tenho lutado contra a ira, diz aqui o nosso querido ouvinte. Estou fazendo parte aqui de um programa na minha igreja em relação a esse assunto, pois ainda manifestava desejo de justiça com as próprias mãos. Que não é justiça, né? Dizem que justiça com as próprias mãos é vingança. Isso. Né? Define essa expressão de forma de a gente que usa a expressão, mas vingança. Não é isso? Principalmente depois de furtarem meu step 2 vezes e ver os assaltos no centro. A vontade é de pegar e bater bastante antes de entregar à polícia. Hein? O senhor tá rindo, né, pastor? Tá rindo, né, pastor? Hein, pastor Marcos? Porque é o seguinte, dá uma... É a reação, né? É a reação. A pessoa chega a hora e não aguenta mais, camarada. Você vê os menininhos lá, que não são menininhos, né? Moleque criado, chega lá, pega a bolsa, pega o celular, bate numa pessoa, uma senhora de idade, um jovem, uma pessoa com deficiência, e você não vê nada acontecendo. Para muita gente, a repetição deste fato produz uma reação diferente daquele que vê de vez em quando. Né? É verdade, a revolta vem, né? Nós somos seres humanos e dá vontade mesmo, não vamos ser hipócritas de falar que não. Agora, o segredo é o que os debatedores estão falando aqui, é oração, é azeite da reserva, como a pastora disse, para que a gente possa tomar a melhor decisão, ou seja, a melhor reação, né? Porque esse espírito de retribuir está no ser humano, né? Nós somos carne. Nós somos carne. E também depois não guardar mágoa, né? É verdade. Porque tem pessoas que elas não reagem, mas elas ficam com ódio. Elas ficam com raiva e com mágoa. E às vezes você vê aquela pessoa calminha, alguém chega pra ela lá e dá aquela fala, grita, ela fica lá naquela cara de santo, naquela cara de paz, mas morre com ódio, morre com raiva. E às vezes a pessoa, até que ela reage, que ela vai lá falar alguma coisa, ela falou naquela hora, tudo passou, o coração tá tranquilo. Também tem essa questão, né? Você perdoar. Às vezes é tranquilo pra quem fala, né? Tranquilo pra quem fala, né? Pra quem eu fala. sou assim, eu falo mesmo, mas falou, acabou pra quem fala. Pra quem ouve. JR, que eu digo aí assim, começou o problema, né? Quem fala, muitas vezes, eu tô dizendo assim, desabafa, né? de guardar mágoa, ou guarda mágoa, ou tem pessoas que não tem mágoa, não ficam com raiva, entendeu? E porque às vezes a reação não vai mostrar o que tá no coração da pessoa. Não tem o negócio do vingança é o prato se come frio?
Que a pessoa tá lá, deixa passar o tempo, acha que a pessoa esqueceu. Lembra daquele dia? Lembra que você me fez no verão passado? Aqui o ouvinte dizendo, JR, uma vez, eu brincando, eu disse para um amigo que se eu desse um tapa no rosto dele, ele tinha que virar o outro lado, porque tá escrito na Bíblia. Meu pai. Sabe o que ele me disse? Diz aqui o nosso ouvinte contando uma conversa que ele teve com esse amigo há algum tempo. De graça receber, de graça dar. Entendeu? Então, tá aí. A turma usa a Bíblia pra tudo, né? Se alguém tinha esse plano, né, pastor? E aí? Mas eu acho que por isso a gente tem a Bíblia, porque ela serve também, ela serve de consolo, de conforto, mas ela serve de confronto a gente também. A gente está falando aqui sobre que nós somos carne, que, né, nós temos os nossos temperamentos e tudo mais, mas a Bíblia apresenta Jesus como o príncipe da paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, de fato, o reconhecimento de que nós temos temperamentos diferentes, isso é ponto pacífico entre nós. Mas o que confronta a gente é o fato de que a paz de Cristo tem que ser árbitro no nosso coração, é aquilo que direciona. Então, eu não tomo as decisões acerca da minha carnalidade, vamos dizer assim, mas as minhas decisões são baseadas pelo fato de que a paz de Cristo habita em mim, então por conta disso eu vou tomando as minhas decisões. Palavra boa. O ouvinte nosso contando, JR, eu sou uma pessoa muito mansa, sabe? Uhum. A pessoa quando fala isso aí, ouvinte, fica aqui entre nós, em nome da nossa amizade, viu, ouvinte? Mas ela diz o seguinte: JR, viveu uma situação onde eu tive que me impor. Eu tenho uma vizinha que acompanha a minha vida 24 horas. Olha aí, essa vizinha aqui, eu vou te contar, hein? Que tempo, hein, ouvinte? Conta pra mim, que tempo tem essa ouvinte, né? Em uma situação eu tive a confirmação que ela estava tomando conta da minha vida, então coloquei ela no lugar dela. Eu disse que eu sou cristã, mas não sou boba. Hoje em dia ela toma conta da minha vida, mas parou de me afrontar. A mansa, né? Ouvinte. Aqui o ouvinte mencionando a sogra. Por que ele está mencionando a sogra? Tem a ver esse assunto aqui? Minha sogra contribuiu e muito para me afastar da minha esposa. Olha aí. E o negócio do dinheiro aqui, Marcela. Guarda esse aqui que nós vamos ler já, contando aqui para os nossos ouvintes. Outro ouvinte muito calma. JR, eu sou muito calma. Eu acho bonito isso, entendeu? Acho, né? Não é legal? Não é bonito? Mas não mexa com meu filho não, JR. Manda um beijo pra ele. Claro, ouvinte. O nome dele é Júnior. Posso chamá-lo de Juninho? Ô Juninho, um beijo pra você. Deus abençoe você, tá bom? Guarde. E te guarde. É verdade. Um abraço aí pra sua mãe também, tá bom, Juninho? Deus abençoe você. Esse mais, ele é sensacional, né? Eu sou muito que o ouvinte contando, ouvinte da moto contando, ele ficou mansinho. Eu não falo com ele, porque ele já disse que não quer assunto comigo. Mas me dou muito bem com a esposa e os filhos dele. Mas não tenho raiva. Perdoei, meu coração é puro, tá tudo em paz e fiz propósito e tal. Bom, eu acho que seria importante que houvesse um tipo de reconciliação no que for possível. 1 Pedro 3, né, 3, versículo 11 diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se a pessoa não quiser, é um direito dela. Também não vou obrigar a pessoa a se relacionar comigo, se a pessoa... Mas a nossa ouvinte... Amós 3:3, né? Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Pois é, mas no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Eles assim, vão fazer o máximo possível para chegar e dizer, olha, aquele dia foi terrível, um bom relacionamento, né? Tem pessoas que você entende que não dá para andar junto. Se andar junto com você vai dar problema. Então, Amós 3:3. Você vai ter convivência pacífica, mas em distância com aquela pessoa. Né? Como o pastor falou, tem pessoas que vão querer entrar na tua vida, verdade, te dar opinião, te dar palpite. Você sabe que não pode conviver com aquela pessoa. Mas então... nesse caso aqui, foi uma briga. Não foi assim, a pessoa está envolvida na minha vida. A pessoa tem uma briga, pegou uma moto em cima, pegou um pedaço de pau. Né? Você imagina bem, gente, vamos imaginar aqui que nós vamos sair hoje aqui. Hoje não dá, mas amanhã vamos sair daqui, vamos fazer um culto na casa dessa irmã. Chegamos lá, porta aberta, música alta, cantando com alegria, a paz do Senhor. Entendeu? E o vizinho do lado, o cara chega com a moto. É um negócio assim, você, mas tem culto nessa casa aí, mano, naquele dia pegou de pau o sujeito. Claro, exatamente. Não tô dizendo, por isso que eu falei aqui, na hora,
mas depois da hora, tem que procurar. Se a pessoa não quiser, fiz a minha parte. É isso? Ou não, companheiros? Eu tô só pontuando isso aqui, porque tem gente que acha, pastor, usa a expressão, deixa pra lá. Ou usa a expressão assim, o tempo cura. Não sei na Bíblia onde é que está escrito que o tempo cura. A palavra perdão significa abrir mão, deixar ir, né? Então a pessoa se desligar daquele sentimento e tentar ter uma convivência pacífica com aquela pessoa que teve o problema, né? Porque como o JR falou, vai ter um culto na casa, a pessoa vai olhar na casa daquela dali que briga, que faz, acontece, né? Eu era uma pessoa que perseguia a igreja, tacava saco com água na igreja, riscava o carro do pastor. Quando eu comecei a fazer culto na minha garagem, as pessoas falavam assim, não deixa entrar lá não, que ela bate, que ela agride. Então, quer dizer, eu tive que dar o testemunho da minha vida, porque tinha culto na minha casa, na casa da que perseguia os crentes. Entendeu? Mas aí é bom, aí é diferente, assim, entendeu? Era contra e ficou a favor, né? Não é alguém que de alguma forma trouxe uma imagem negativa para o evangelho, alguém de dentro trazendo uma imagem negativa. As pessoas não esquecem. Elas não esquecem. Elas sempre lembram, aquela que perseguia a igreja. Chegavam a me chamar de Irmã Paula. Irmã Paula? Irmã Paula. Do apóstolo Paulo? Isso, porque eu perseguia a igreja. Então as pessoas falavam, ela perseguia, ela agredia. Isso os crentes, você tá falando? Os crentes. Os crentes. Eu com trabalho de oração dentro da minha casa, no meu quintal, eles falavam e eles lembram até hoje. Eu sou convertida tem mais de 24 anos. E nessa época, a irmã era assim, calminha? Olha, JR, eu nunca fui calma. Eu sou controlada. Só para poder imaginar. Eu nunca fui calma. O Senhor já me chamou para a obra da cura e da libertação, porque é a glória de Deus. Veja bem, pastora, deixa eu só para pontuar. Quer dizer, não estou perguntando assim, calma, no sentido assim, mas é controlada porque nós todos precisamos, mas não é uma pessoa agressiva. Foi agressiva quando não conhecia o evangelho. Depois o temperamento ele vai sendo administrado ali, né? O temperamento vai sendo transformado. Mas deixa eu falar uma coisa. Até hoje eu sou uma pessoa agressiva. Eu vivo em oração. Eu vou ser sincera. Eu vivo em oração, em busca do Espírito Santo. Sério. Eu vivo numa zona de conforto, porque eu não agrido ninguém na rua, eu não tenho problema, não sou louca, né? E assim, mas eu sou uma pessoa que é o meu espinho na carne, eu posso dizer assim. Então eu vivo em oração, no joelho, pedindo a Deus que me controle, que me sustente. O importante disso tudo a minha fragilidade. É a irmã não se conformar, né? Eu creio que a irmã está sempre buscando melhorar. Isso é que é importante. Aí eu louvo, me ajuda a melhorar. E eu quero reconhecer aqui a sua franqueza. A minha franqueza. Porque em geral eu sou manso, né? Eu sou calmo, né? Todo mundo fala, não, eu sou muito tranquilo. De vez em quando eu fico assim meio tenso. Quando é o de vez em quando? Assim, ó, o dia tem 24 horas. Eu durmo umas 6 horas. O resto eu fico. Então eu vejo que a irmã, além de tudo, traz essa palavra. Tá compartilhando com sinceridade, transparência. Não tem aqui ninguém, né? A irmã não tá dizendo, não, eu sou, né? Tá dizendo assim, olha, eu me controlo, sou controlada, vivo uma luta constante e trouxe de volta aqui a expressão do joelho. Então, para a irmã e para vários irmãos acompanhando a gente agora aqui na 93 FM, uma música antiga, mas que vai ministrar ao nosso coração. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto deva um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum.
meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Oi, JR, aqui é a Edileia. Eu aprendi muita coisa aqui, o que nos edifica. Eu tenho aprendido, Deus tem me levantado através dessa rádio, através dos seus irmãos. Eu agradeço muito a Deus por eles, pelos debatedores. Bom dia, J.R. Varga, bom dia aos debatedores. Fico muito satisfeito com os debates que ouço todos os dias. O debate é muito importante em minha vida. Ouço sempre quando posso ouvir. E queria dizer para vocês que sou católico, mas o debate ele nos proporciona uma alegria, nos ensina muito. Um abraço para todos os debatedores. Meu nome é Odilon Alves. Odilon, muito obrigado, meu querido, pela sua audiência. Obrigado também, irmã Dileia. Deus abençoe a vocês. Dou graças a Deus por esses ouvintes maravilhosos que nos prestigiam com a sua audiência. Permitam-me fazer uma retificação importante aqui. Quero agradecer ao Antônio pela colaboração. O texto de João, capítulo 18, versículo 10, fala de Malco e diz que Malco era um servo do sumo sacerdote. Eu disse aqui que ele era um soldado, tá na cabeça aqui essa ideia, mas está claro o texto. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Colaboração agradecida, muito obrigado ao carinho da sua audiência, ouvinte amar, todo mundo calminho no programa de hoje. Olha que maravilha. Agora vamos para um assunto que está esquentando a cabeça de muita gente, né? Esse episódio que envolve a morte dessas pessoas, não só apenas do ministro do Supremo, Teori Zavascki, mas de outras pessoas que estavam ali a bordo daquele avião, piloto, naturalmente, a figura de um empresário do ramo hoteleiro e de outras áreas, e 2 pessoas a mais que estavam lá. Existem várias possibilidades aí, as fontes são diversas em relação a esse tema, mas ele nos traz uma perspectiva, né? A primeira é que envolve uma pessoa ilustre, famosa, conhecida e reconhecida. Uma pessoa que, dos trabalhos que ele desenvolveu ao longo da sua carreira na magistratura, não há dúvidas, esta é a mais importante. O momento dele era o auge de valor e de importância em razão de ser o relator da Operação Lava Jato. Já se sabe também que ele estava muito perto de homologar ou não todas as ações que envolvem a Odebrecht, as delações premiadas, enfim, daqueles mais de 70, quase 80, ou em torno disso, executivos da empresa que falaram que aconteceu, o que estava acontecendo até recentemente. Vem aí, cai o avião na tarde de ontem, e depois, no comecinho da noite, toma-se conhecimento que de fato ele estava lá, e aí as repercussões são várias, Brasil e mundo afora. Depois disso, nós vamos ver o que vai acontecer, porque o Supremo tem um posicionamento. Aí eu já ouvi, já li tanta coisa sobre esse assunto de ontem para cá, pode isso, pode aquilo outro, aí começam as discussões, nós não vamos entrar nelas, porque não vai adiantar nada discutir esse assunto. O fato é que alguém vai ter que relatar esse assunto. Se daqui a 3 meses, a 6 meses, daqui a 1 ano, se isso vai prejudicar, se não vai prejudicar, as discussões vão nessa linha. O ministro do Supremo, Luiz Fux, ele trouxe uma frase que foi destacada aqui para nossa reflexão. Ele disse: ele será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes jamais o esqueceremos pelo bem que realizou. Ligando essa frase ao texto de 2 Crônicas 21, que narra a morte do rei Jeorão, que diz: e foi sem deixar de se saudades, que é exatamente o oposto, né? Mostra que Teori Zavascki está deixando saudades, vai ser lembrado pelo seu trabalho e tudo mais. Como levar uma vida de forma que, quando não mais estivermos aqui, possamos deixar saudades pela pessoa que fomos e os feitos que fizemos? Você vive uma vida em que procura deixar um legado aos que lhe rodeiam? O que você gostaria que dissessem sobre você quando não mais aqui estiver?
pergunta aos nossos ouvintes, abrindo para os nossos debatedores, se quiserem fazer alguma observação sobre a queda do avião, do acidente, enfim, também fiquem à vontade. Vocês são livres para poder compartilhar. Enquanto a queda do avião realmente é estranho, né? No mínimo estranho, mas vamos aguardar. Em relação ao legado que se deixa, a vida, acho que a proposta do Evangelho é uma proposta de mudança de vida. Mudar de uma vida em que você pensa só em você e isso ser alterado pelo poder de Deus para você viver uma vida para Deus, viver para a glória de Deus. Então, acho que esse é o maior legado que, pelo menos segundo a proposta do Evangelho, a gente pode deixar. É viver uma vida para a glória de Deus. Depois que a gente morrer, como é que é ser lembrado? Né? Glória a Deus pela vida dele. Agora, principalmente dentro disso aí que o pastor falou, você quando tem uma vida onde ela é pautada, né, no Senhor, e você glorifica o nome do Senhor, mas o importante disso tudo é você compartilhar. Quando você compartilha as coisas boas que o Evangelho te trouxe, você deixa um legado. Por quê? As pessoas começam a ter você como referência, elas começam a aprender, a crescer e também a passar para outras pessoas tudo aquilo que você ensinou para elas. E esse legado, ele virá porque você compartilha aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, é fundamental. Se você também ter uma vida a nível de comportamento, né, somente ali, mas se você não compartilha, por isso que Jesus diz, testemunheis, ide, né, ide, sereis testemunhas. Se você não compartilhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, dificilmente você vai deixar um legado, não é verdade? Então, o compartilhar é importante. Eu quero ser lembrado como aquele que fez algo pelas pessoas. O texto cita aqui a vida. Aquele que fez algo pelas pessoas. De Georão, né? E a Bíblia vai dizer que quando ele se fortificou, ele matou todos os seus irmãos. Né? Ele matou todos os seus irmãos, ele só reinou 8 anos, então ele reinou só para destruição. Então, é uma má lembrança. Esse ministro do Supremo, o Brasil, ele está tão sofrido, ele está passando por um momento tão difícil, que quem está fazendo alguma coisa morre no momento desse. Então o país, ele fica, né, fica se perguntando, quem agora vai me defender, né? Esse que tem um legado, que é um homem de um bom testemunho. Nós temos que deixar um bom testemunho, sim. Temos que inspirar outras pessoas a nos olhar e saber que vão vencer. E nós temos visto pessoas estão entrando em desespero com a situação que está acontecendo. Então tem que olhar. Ontem eu estava explicando à minha igreja, as pessoas têm que olhar para nós e achar em nós algo bom, né? Deixar um bom legado, deixar uma boa história. É isso que o Senhor quer de nós. Um ouvinte conta, eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim como uma pessoa legal, de bons conselhos. É a palavra da nossa ouvinte. É sinal que ela dá bons conselhos, ela está compartilhando aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela tem dentro de si. E quem dá bom conselho, ele se interessa pela vida de alguém, ele vai ouvir e vai aconselhar, isso é ótimo. Isso, Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder numa cidade situada sobre um monte. Você tem que dar bom testemunho, você tem que praticar boas obras. Se você quer deixar um bom legado, seja misericordioso, seja uma pessoa que queira trabalhar pela pacificação, pelo bem do outro, como a palavra de Deus diz. Aquilo que você quer que os outros façam, faça você aos outros. Seja uma pessoa de iniciativa, pratique o bem. Pratique o bem. O grande legado que a gente pode deixar, né, quando o irmão está falando sobre bom testemunho, eu acho que o mais interessante é porque o bom testemunho não aponta para a gente, mas aponta para Cristo. Então, acho que esse é o maior legado, né? Então, não é algo que vem direcionado, como ele foi bonzinho, legal. Mas não, o que Cristo fez na vida dele. Né? Por isso Apocalipse, que no final, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus. O livro de Apocalipse fala que as suas obras te seguirão. Então, pratique boas obras. As pessoas, em geral, no momento da morte, lembram de muita coisa boa. Tem os zoadores, né? Hein? Quantas vezes a pessoa, né, morreu, já tem alguém zoando e tal, é uma pessoa ótima, mas aí tem muita gente.
Mas as pessoas começam a destacar coisas boas, e que destacar coisas boas é uma coisa muito interessante, que não precisa ser feito após a morte. Tem que ser feito em vida. O ideal é exatamente esse em vida. Mas claro, quando você fala de legado, você está falando sobre alguma coisa que você deixa para outras gerações. É como se a pessoa pensasse o seguinte: olha, se eu estiver ausente aqui, qual será o impacto da minha ausência na vida dos outros? Mas se você fala isso para uma pessoa com baixa autoestima, ela já vai derrubar ali mesmo. Eu não gosto, ninguém lembra de mim, ninguém lembra de nada que eu faça, eu sou uma pessoa esquecida. Não é nada disso. Todos nós temos as nossas qualidades, né? Uns se destacam mais do que outros. Uns estão em mais lugares ao mesmo tempo, uns fazem mais coisas, mas tem que observar que a importância de uma grande ponte e de uma pinguela. Conhece pinguela? Pastor Carlos Gilmar, conhece a expressão? Não conheço, pinguela? não, pinguela. Pastor Marcos, conhece? Não. Pastora, conhece? Pinguela? Deve ser uma coisa que atravessa um lugar pequeno, né? Olha aí, tá vendo? É um pingo, né? Pinguela, né? Pastor também sabe, não. Em geral é um tronco de uma árvore cortado, que você coloca assim num córrego, pequeno córrego, a pessoa passa ali. Em geral tem que passar pé a pé, entendeu? Um pé após o outro pé, não faz estripulia que você não cai. Em geral é uma coisa só, mas em alguns lugares colocam dois para poder ajudar os normais, né? Isso. Pessoas comuns que têm desequilíbrio e tal, que tem peso nas costas e vão andando ali. Aquela pinguelinha, que para quem mora numa área urbana é uma coisa desprezível, para quem mora naquela região é muito importante. Então não tem aquela coisa da pessoa ter um grande destaque. Às vezes uma pessoa que tem tem um grande destaque num lugar pequeno. Ela deve ser lembrada pelos seus feitos. Agora, o que é que você está produzindo para que você seja lembrado, né? Jesus nos traz na sua palavra a importância das nossas reações e do que a gente produz com as nossas obras. Paulo vai falar que a salvação produz, né? O salvo produz boas obras, né? Que a salvação decorre, ela não produz a salvação, ela decorre da salvação. Salvos fazem coisas boas. Que coisas boas são essas que a gente faz? Ainda que você você não precisa disso, viu? Nenhum de nós precisa disso. Plaquinha, aplauso, reconhecimento, não que precisa, a gente precisa, mas não deveria precisar, né? A gente deveria se contentar com esse aspecto da graça divina sobre a nossa vida. Então, se a gente não precisa, vamos viver como quem não precisa, mas vamos viver produzindo alguma coisa que possa gerar na vida dos outros coisas boas. É isso, gente. É isso aí. Bons frutos. É isso aí, bons frutos. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles em todos os nossos assuntos no programa de hoje. JR, é com muita alegria que eu ouço todos os dias esse debate. Vocês acrescentam na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. E é muito interessante. Eu gosto muito quando você fala, a ouvinte pediu pra falar baixinho. Baixinho, que não pode falar alto, é pra ninguém ouvir. Então eu vou contar. Ouvinte, vou te falar um negócio. Você não falou seu nome. Aí eu não posso nem mencionar você. Mas você sabe que você é você. Não é isso? Então, muito obrigado pelo seu carinho. Bom dia, JR. Aqui é Cátia de Valença, estado do Rio. Eu ouço todos os dias a 93.3. Você tem sido uma bênção na minha vida. Glória a Deus, menina. Glória a Deus, Cátia. Deus abençoe muito a sua vida também, te sustente cada dia mais em nome de Jesus. Um ano de amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. E aí você chega em casa depois de um tempo de viagem, nesse caso aqui uma viagem pesada, tratamento de saúde. 3 meses depois você volta para sua casa pensando, lar, doce lar, que saudade da minha caminha. Abre o portão e o portão não abre, põe a chave, não vira, ué, o que aconteceu aqui? De repente, imagino eu, uma campainha, a pessoa de lá de dentro reage, abre o portão e diz, pois não? A pessoa do lado de fora, que é a dona da casa, diz, pois não, o quê? Não, pois não, tá querendo o quê? A casa é minha, a casa é sua, eu comprei. Você comprou essa casa de quem? Da fulana de tal. A titia! E aí a coisa esquentou. A titia diz que não vendeu nada. Quem comprou diz, comprei da titia. Investigações preliminares dão conta de que a titia realmente tem culpa no cartório. Ou culpa ou fez lá a venda nele. Vamos ouvir aqui a opinião dos nossos ouvintes, porque
muitas vezes, não apenas no que diz respeito a esse aspecto que aqui está, mas problemas em família produzem um monte de dificuldades para o dia a dia. Uma das perguntas aqui, se você conhece algum familiar que já tentou, passar a perna em você. Tô perguntando vocês 4 não, hein? Tô perguntando pros ouvintes. Os ouvintes vão contar aqui, ó. Ih, uma tia minha, tal, sogra, coitada da sogra. Como resolver os conflitos familiares quando isso envolve din-din? Quando envolve posses e até mesmo herança? Pergunto assim aos nossos debatedores, esperando ouvir também a opinião dos nossos ouvintes. Quando envolve herança, existe um documento chamado testamento, né? Onde você, no cartório, você vai fazer toda aquela documentação, você vai deixar documentado os bens que serão deixados, o que será partilhado, mas ainda assim você corre o risco de ter confusão, sempre tem confusão, ou melhor, na maioria das vezes tem confusão, que a gente não conhece todos os casos, por conta de que alguns acham que está sendo injusto por tudo aquilo que ele fez pela família, quer dizer, ele não fez pelo bem da família, mas ele fez esperando receber alguma coisa em troca lá na frente. Verdade. Então é bom você se resguardar juridicamente. O caminho é a lei, né? O que eu tenho direito de fato? Esse é o caminho. É porque muitas vezes, pelo menos é o que eu sei, o que eu já vi, é que quando se trata de herança de família, alguns membros da família querem ganhar no grito, chamado grito. E também usando o lado emocional. Não porque eu fiz isso, né? Eu sou mais velho, estou dando um exemplo aqui. E não é por aí. Tem uma herança. Quais são os direitos? Então vamos buscar na lei os direitos, mesmo que aconteça de a parentela ficar chateada, mas a lei é a lei. Então é dentro da lei que a gente precisa buscar essa questão da herança. Agora eu queria fazer um comentário aqui, o seguinte: esse negócio de imóvel ser invadido assim depois que você volta de viagem é complicado, eu nunca vi isso não. É comum terreno vazio, né? Eu conheço, vamos lá visitar o meu terreno. Eu conheço é mesmo? Eu amigo um radialista amigo meu de outro estado, ele viajou. Quando ele chegou em casa e botou a chave abriu. Quando ele abriu a casa, tinha uns móveis diferentes. Jesus. Ele achou que tinha errado de apartamento. Pode acontecer, quando de repente alguém de dentro diz: quem é você? E aí ele descobriu que o imóvel dele havia sido vendido para alguém. Entra na justiça, briga para lá, briga para cá, mas infelizmente isso acontece. Incrível. Quem mexeu no meu queijo. Já tô o pessoal querendo ir embora para poder ir para casa. 3 meses para tratar de saúde, a tia deve ter pensado que quem foi ia morrer. Ela adiantou os Ela já adiantou o negócio. Tipo, foi tratar de saúde, tava mal e não vai voltar, já vou ganhar meu em cima, né? Segura, vendeu pastora. 160 mil. Segura, pastora. Segura. Provavelmente. Não foi não, eu olhei aqui, eu falei, essa tia tava de má fé. Porque a pessoa foi tratar o quê? Saúde. Ficou 3 meses, ela deve ter pensado, morreu, já enterrou, vou ganhar o meu. Olha Vendeu. aqui, ó, a minha cunhada vendeu a casa da minha sogra, ou seja, a filha vendeu a casa da mãe para comprar uma casa para ela. A filha, mas com consentimento, né, ouvinte? A mãe tinha consentimento, deu consentimento, ou tinha conhecimento, né? Responde aqui, por favor. A minha cunhada vendeu a casa da minha sogra para comprar uma casa para ela, deixando minha sogra sem casa e morando no porão. Oh, é maldade, né, gente? Maldade, pelo amor de Deus. Você é a mãe, pô, não se trata a mãe assim, hein? Pelo amor de Deus, o que é isso? JR, ó, atuei. O que é isso aqui, Marcelo? Para ele consertar meu telhado, embolsar, não fez nada. Pegou dinheiro, olha só, ele contratou o irmão dele para trabalhar na casa dele. Entendeu? Para fazer obra na casa dele. E diz ele que o irmão dele embolsou o dinheiro, foi embora, passou a perna nele, passou a perna nele e a própria mãe ficou contra ele posteriormente. Tem gente que quando passa a perna, passa bem passado mesmo. Né? Faz o trabalho direito, né? A pessoa faz. Não, é com ele assim. Fica ruim pra quem ficou pra trás ainda. Ainda arruma defensores. Não embolsou o dinheiro, mas não embolsou o telhado, não embolsou nada, né? Defensor, é complicado. Não embolsou nada. Ele só embolsou, tem razão.
Aqui o JR, aconteceu isso comigo. Quando eu era criança, minha tia vendeu a casa com a gente dentro. Eu? Agora eu pergunto, quanto que foi por cada cabeça? Você era um trailer? Agora eu pergunto, quanto que foi cada cabeça? Ouvinte, isso aconteceu há quanto tempo, ouvinte? Conta aqui pra mim, vai. Bom, aconteceu isso comigo quando eu era criança, minha tia vendeu a casa com a gente dentro. Tinha 4 irmãos e ela só esperou a minha avó falecer. Ela nem precisava da casa, que ela tinha uma casa que era só dela. Minha mãe teve que morar de aluguel. A gente passou muito aperto, mas Deus é fiel. Hoje em dia tenho a minha casa e ela hoje em dia não tem a casa dela. Aí, ouvinte, tá, pingando aí, correndo, tá escorrendo aí, hein? Calma aí, hein? E tá dizendo que por conta disso, a mãe dela ficou tão triste, enfermou e faleceu. Realmente a pessoa, veja, você entendeu? Era uma herança. Era herança. Então ela vendeu a casa com o pessoal dentro. Disse, mas eu não tenho pra onde ir, problema seu. Problema seu. Meu Deus do céu. Assustador pensar que parece ser mais normal do que eu até então nunca tinha ouvido história parecida. É verdade. Aqui já ouvi pelo menos umas 5, 6. Aqui, ó. E vender com a pessoa dentro. Minha tia comprou o terreno para minha prima, só que o terreno é de posse. Aí veio outro vizinho daqui e vendeu o terreno. Minha tia, como evangélica, deixou para lá, mas o esposo da minha prima foi tirar satisfação com a pessoa que vendeu o terreno dela. Deu o maior barraco. Eu acho que não, né? Nesse caso não deu. Não é? Acho que não deu barraco, né? Não deu Ficou nada. sem o barraco. Ficou sem o barraco. Só o terreno. Aqui o ouvinte agradecendo a nossa ouvinte que a casa foi vendida com todo mundo dentro. Muito obrigado a você. Aqui a sogra aceitou sim, tá dizendo aqui, ó, minha sogra aceitou, sendo que ela tem 80 anos e mais 3 filhos. Nessa hora da partilha aí da zebra. E geralmente não deixa um testamento quem morre. Se deixar arrumadinho, tudo bem. Não é tudo bem. Alivia, né? Alivia, mas é aquilo que eu falei anteriormente. Você pode buscar a lei, né? Que o ouvinte de novo, partilha, mas tem a lei aí para resolver, se não houver concordância. Ô, JR, um primo do meu marido nos chamou para comprarmos junto com ele um terreno. Aí o que aconteceu, ouvinte? Ficamos pagando sem nenhum recibo. O primo havia dito que assim que acabasse de pagar, iria fazer uma documentação. Já sabe, né? Nada disso aconteceu, ele passou o nome dele para o RGI, com isso nos passou a perna e não podemos fazer nenhum documento, porque pagaram com confiança, boa fé, né? Agora, se foi pago em dinheiro, é uma coisa. Foi pago em dinheiro na mão, é uma coisa. Se foi feita uma transferência bancária, você tem alguma prova. Se você fez um cheque, você tem alguma prova. Eu acho que pode buscar aí, se quiser, né, pastor? Se houver algum recibo também. Não, recibo não tem. Não tem. Recibo não tem. Mas pode Malandrão também não dá ter uma recibo. testemunha, né? A testemunha também vale. Vai diante do juiz que resolve. Tem pessoas que às vezes pensam que o carro azul tá perdido e não tá. Meu irmão convenceu meu pai a pegar as economias dele e comprar uma casa de praia. Meu pai comprou a casa e colocou no nome dele, do filho. E ele agora está com enfermidade e quer que o meu irmão se vire para cuidar. E o dinheiro dele acabou. E agora ele quer discutir que a obrigação é nossa. Tem dificuldade, hein? Tem dificuldade. Depois, diz aqui outro ouvinte, aqui em casa foi a vizinha que queria vender a minha casa. Ela chegou para mim e falou, você tá com a casa à venda? Eu falei, não. Ela disse, eu vi na internet que a sua casa tá à venda. Depois a mesma vizinha me disse que a outra vizinha tinha colocado a dela para vender e colocou o meu número. Meu Deus. Entendeu? Aí ela disse assim, ainda bem que foi só um mal entendido. Será? Já pensou, gente? Será? Hein? Eu acho bom, o pessoal tá com pressa para ir embora aqui, Marcela, percebeu? Que todo mundo quer ir para casa. Minha avó fez isso, vendeu a casa com a gente dentro. Nos colocou na rua. Aí, pastor, o senhor nunca tinha ouvido? Olha aí. Meu Deus do céu. Rapaz.
Nesse caso, é melhor quando viajar deixar um caseiro, diz aqui o ouvinte. Ou não. Se chegar o caseiro, vai virar dono. O caseiro vira dono. Que situação. Se não for prudente na escolha do caseiro. Tem gente que vai deixar cachorro, leão, vai botar um rinoceronte, quer fazer alguma coisa. Olha, se o senhor não guardar a casa. O ouvinte vendeu a casa com a porteira fechada. É isso mesmo, querido Sérgio. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, antes do pai do meu esposo morrer, ele deu a parte do meio da casa dele para o meu esposo. Só que logo após a morte do pai, a mãe dele cobrou uma porcentagem do que ele tira do trabalho, dizendo que ela e a irmã tinham direito e que tudo que o pai deixou era dela e da irmã e os filhos dela, sendo que meu esposo sempre foi o braço direito e o braço esquerdo dele. Aí é bom consultar o advogado, porque quando tem viúva, a história não é assim tão simples, não. A viúva é dona do negócio. E o resto é dividido com a turma toda. Mas aí tem que ver caso a caso quantos filhos são, né? Tem gente que tem muito filho, tem pouca casa, né? Se tem muito filho, tem que ter muita casa para poder harmonizar. E ainda assim vai um achar que aquela ali é melhor do que a outra, né? JR, há uns anos a minha mãe precisou morar com a minha avó, ela não tinha onde morar com ela, meus 3 sobrinhos, tal. Quando minha avó faleceu, a minha tia, sem avisar, esperou a minha mãe sair para vender salgadinhos, porque era o que ela fazia para viver. Bom, aí a minha mãe chegou, tá confusa essa história, tá? Marcela, lê pra mim, tá confusa essa história, não tô entendendo nada dessa história aí. Aproveitar que nós estamos aqui, para poder fechar esse assunto no aspecto de identificar que, infelizmente, existem pessoas desonestas em todos os cantos. Em todos os cantos. É o cara que vende a casa, é o cara que vende a igreja, é o cara que vende a família, é o cara que vende não sei o que lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz, já nos assegura sobre esse assunto, que é complexo, que é difícil, herança é complicado. Por isso que você tem que fazer o máximo possível para você ter relacionamentos saudáveis na sua família. Entendeu, Marcelo? Então vai explicar. E a gente não pode espiritualizar tudo, né? Não pode, né? Não pode. Achar que, né? Vamos lá. Então vamos lá. Bom dia, né, Marcela? Cumprimento os ouvintes, boa tarde, né? JR, os nossos ouvintes e debatedores. A nossa ouvinte está dizendo o seguinte, que alguns anos atrás a mãe precisou morar com a avó, porque a mãe estava sem lugar para morar, mais os 3 sobrinhos, e a avó veio a falecer. Só que sem avisar, a tia, que morava também junto com a mãe e com a avó, esperou a mãe da nossa ouvinte sair para vender salgadinho, que é o que ela fazia para viver. Fechou a casa, vendeu os móveis, deu os móveis entre todos os outros irmãos, menos para a mãe da nossa ouvinte. Já estava tudo distribuído. Então, a tia disse para a mãe da nossa ouvinte o seguinte, porque eu sou uma pessoa muito bacana, você vai dormir aqui essa noite, só essa noite. E a ouvinte diz assim, porque já tinha inquilino. Na verdade, ela não vendeu, não. Ela alugou. Peraí, Marcelo. Já tinha inquilino para entrar no outro dia. Ela saiu para vender salgadinho. Ela conseguiu fazer isso tudo em um dia. Ela é rápida, era rápida. Ouvinte, esclareça aí, ouvinte. Foi isso mesmo. Um dia? Um dia. Saiu, os móveis já estavam distribuídos entre os outros irmãos, menos quem tinha que ter saído para vender o salgadinho era ela. Venderia em 2 minutos. Rapidinho, não ia voltar, não ia acabar nada. Aí o ouvinte disse o seguinte, a minha tia, ela bota assim, infelizmente a minha tia faleceu, não pôde ver a vitória da minha mãe, que hoje tem a própria casa dela. Me dá o celular. Eu quero agradecer a Marcela por esclarecer aqui, realmente é uma história tão complexa que eu não acreditei no que eu estava lendo. Eu não achei que eu estava que era isso aí, mas infelizmente, gente, era isso mesmo. Tem coisas que a gente prefere acreditar que não está entendendo para ver se, né? Mas tem coisas que realmente
são reais. Um ouvinte nossa dizendo: JR, eu caía muito da pinguelinha quando eu era criança. Tá aí mais uma pessoa normal, né, ouvinte? Mais uma pessoa normal. Ouvinte, conta aqui, aonde é que era essa pinguelinha? Sabe quem conhece isso? Cid Gonçalves, que é do interior de Minas, conhece muito pinguelinha. Desequilibrava. Caiu muito, Cid? Mas você caiu, os seus irmãozinhos santos, amáveis, te empurravam? Não, correndo da minha mãe. Correndo da minha mãe. Que tá lá em Água Boa ouvindo você agora. E tá de lá da janela da minha avó. Chega mais pertinho aqui, Cid. Chega mais pertinho. Ela tá lá em Água Boa agora te ouvindo. E da janela da casa da minha avó, ela vê a pinguelinha que ainda existe lá. E eu caí muitas vezes aquele trem lá. Porque aquele trem doía demais, amor. Desequilibrava. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, maravilhosos ouvintes acompanhando a gente aqui no nosso Debate 93. Deus abençoe a vocês todo dia e cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, JR Vargas. Meu nome é Valma. Ouvir vocês é muito gratificante. Vocês edificam muito nossas vidas. O Debate 93, ele tem uma importância muito grande na minha vida, porque em momentos muito difíceis, a qual atravessei, a cada debate que eu ouvia, eu fui me edificando. Deus foi falando comigo, inclusive me ajudou a sair de uma depressão. Então eu louvo a Deus todos os dias pela vida de vocês, adoro vocês, ouço todos os dias, só trabalho ouvindo vocês. Glória a Deus, querida Valma, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Bom dia, JR. Bom dia. Aqui é o diácono Maurício, da Assembleia de Deus de Madureira. Congrego na Edgar Romero. E, JR, eu tenho, desde que me converti, o debate tem edificado muito a minha vida. Ouço o debate todos os dias, aprendo muito com o debate, aprendi muito na minha caminhada cristã, aprendi a orar pelos enlutados, ouvindo o debate. E teve um dia, ano passado, quando a minha mãezinha faleceu, uma das coisas que eu aprendi no debate é estar orando pelos enlutados. Foi um dia emocionante para mim, porque eu tinha perdido a minha mãezinha. E JR, eu gosto muito quando você entra com a dona Consciência. Você, às vezes, o debate está assim, fica meio desarrumado, e você vem e coloca todas as coisas no lugar. É muito edificante e isso eu trago para minha vida, porque quando tem algum momento de dificuldade, eu lembro que você fala que a dona Consciência tem que entrar. Obrigado, meu querido Maurício. Deus abençoe você. Obrigado em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe você. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Deus abençoe a você, coração. A vida não é fácil, nós temos que estar orando uns pelos outros sempre, pedindo a direção e a bênção do Senhor. Que Ele te renove cada vez mais em nome de Jesus. Muito obrigado, os nossos queridos debatedores. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, querido. Forte abraço, irmão. Forte abraço, é sempre bom estar aqui, conhecer gente nova. Um abraço para a Igreja Batista Memorial, para a comunidade do Pará Pedro, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas tias. Abraço para todos aí. Maravilha. Tem um ouvinte nosso aqui contando: JR, eu tenho uma pinguelinha aqui perto da minha casa, eu tenho um maior medo de cair. E a outro ouvinte que tinha quando era criança, dizendo que era lá no sul de Minas. Bom demais, uai. Eu ia atravessar para ir brincar com as minhas primas, diz aqui a nossa querida ouvinte, aventureira, atravessava Pinguelas. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, irmão. Muito obrigado, JR. Eu agradeço a todos aqui por estar aqui nesta manhã. Quero mandar um abraço aqui pro casal de amigos Maurício e Cássia, lá da Assembleia de Deus de Santíssimo, para todos os membros da Assembleia de Deus lá do Viega 712, para minha esposa Michele, meus filhos Miguel e Ana Luísa, e para minha mãe missionária, irmã pequena, que está lá ligada lá no debate. Um abraço. Muito obrigado, querida irmã pequena, acompanhando a gente. Muito obrigado também, reverendo Diego Leandro. Deus abençoe, querido irmão. Obrigado, JR. Obrigado aos amigos aqui. Agradecer também os ouvintes, a igreja, a Presbiteriana do Riachuelo, Congregação Camarista Meia, todos os parentes, familiares, todo mundo ouvindo, muito feliz. E queria aproveitar para convidar os ouvintes para o aniversário de 123 anos da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Parabéns. Que começa amanhã às 19h30, vai ter bolo, guaraná, aquela coisa toda, e no domingo também às 10h15 e
18h30. E também aproveitar o ensejo e convidar para a EBF da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, que começa já na segunda-feira. A igreja fica ali na rua Filgueiras Lima, número 4044, bairro do Riachuelo. Deus abençoe a todos. Você também, pastor. Pastora Valéria Alves, obrigado, pastora. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra. Agradeço aos debatedores, a você, JR, pelo convite. E quero mandar um abraço para a nossa igreja, Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Saron, que está no endereço novo, Estrada do Sapê, 315. Estamos ali, né? Deus nos abençoou com a compra de um templo. Estamos ali debaixo de algumas goteiras por enquanto, mas fazendo a obra do Senhor. Um abraço para a Joade, que está jejuando em oração, 15 dias de jejum, o nosso Ministério de Jovens e Adolescentes. Um abraço, amo vocês. Eduarda, Vanessa e Eric, nossa filha, Ana Paula, que está cuidando lá da nossa casinha, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gostei do Ana Paula, graças a Deus. Porque considerando o debate de hoje, cuidando da Ana Paula. Você tá aí, Ana Paula? Ana Paula. Tá cuidando lá da casa. Vigia, Ana Paula. Pastora, ó. Um abraço aqui para Eva Brito, para Rosângela, para o Antônio, para o Ricardo, para Ledina, para também aqui a Diná, a Bianca, Janaína, obrigado aqui ao Diego, a Rose acompanhando a gente aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Um carinho muito grande a você. Marcela, amanhã, 3h, conta pra mim. As amigas, eu e Marcinha Cartier aqui, amanhã a gente vai estar com a Gisele Nascimento e a Fran do Sarando a Terra Ferida. Jesus. O tema de amanhã é quente, se eu fosse você eu não perdia. As amigas amanhã. Olha, tá um sucesso, minha gente, uma repercussão maravilhosa, uma equipe extraordinária, comunicadoras de ponta, Márcia Cartier, Marcela Bastos, tá sendo uma grande bênção, louvado seja o nome do Senhor por essas vidas, e amanhã com certeza vai ser bom demais. Vamos orar juntos? Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração, pedindo ao pastor Carlos Gilmar para orar conosco. Vamos orar como temos orado aqui, né? Pelos temas do programa de hoje, as nossas reações, o que acontece naquela hora. Na hora eu não reagi. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Vamos orar pelo nosso legado, pela nossa história, pela família dos enlutados, como o nosso ouvinte lembrou. Temos orado todos os dias pelos corações enlutados, orado aqui pela cura dos enfermos, e aí os familiares desse gravíssimo acidente aéreo envolvendo pessoas de grande personalidade, mas são famílias que estão ali, né? Desde da família do ministro, família do piloto, do homem do ramo da hotelaria, e das duas mulheres que ali estavam, né? Vamos orar pela nossa casa, né? Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, vamos orar juntos, apresentando todos esses temas diante de Deus em oração. Poderoso Deus, eterno, glorioso Pai, nós queremos colocar todos esses assuntos, Pai, que foram debatidos aqui nesse início de tarde, manhã, início de tarde, colocar os enlutados também, Pai, nessa hora, o nosso Brasil, nosso país, as igrejas, Senhor. E também para que tu nos ajude, Senhor, no nosso comportamento, a nossa ira, nossa personalidade, e que a gente venha deixar legado para as pessoas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em teu nome, Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe.